Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa LESP Conecta. Olha, o tema por aqui hoje, como preparar as crianças para o novo normal. Para falar sobre esse assunto, eu recebo Ana Colette, que é psicóloga. Seja bem-vinda. Obrigada, Priscila. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, para começar, eu queria que a senhora falasse para a gente um pouco do impacto que teve para as crianças essa pandemia. Sim, o impacto foi gigante, né? Apesar delas não serem aí tão prejudicadas no âmbito da saúde física, infelizmente a gente teve aí prejuízos muito grandes na saúde mental, né? A gente teve uma ansiedade aí muito agravada, né? O que acontece é que, como essa pandemia pegou a todos de surpresa e é uma coisa que não está no controle de nenhum de nós, né? Então isso promove aí o agravamento das situações mentais e até as próprias famílias se desestruturaram muito com o recebimento da notícia e tiveram prejuízos, perdas muito grandes. Então isso impactou na saúde mental das crianças que são aí o grupo mais vulnerável, se a gente for pensar, porque ainda não existem recursos internos, tantas ferramentas assim, para gerir todo esse estresse tóxico, como estamos aí nomeando, né, que a própria pandemia trouxe. Então elas sofreram muito, alguns dos lares existem bastante questões referentes à saúde mental, né? Nós sabemos disso, não se expressam assim na totalidade da segurança, do belo e do bom para essa criança, devido a tanta pressão aí sofrida por esses pais. Então as crianças absorveram muitas dessas questões e como elas têm uma capacidade aí, ainda não trabalhada de poder comunicar os seus sentimentos, os seus medos, as suas angústias, as suas ansiedades, elas tiveram aí sintomas, né, físicos, psíquicos, e não conseguiram expressar isso. Então, alguns pais perceberam isso, outros demoraram um pouco mais para chegar a essas conclusões. Então houve um agravamento aí, né, e um impacto muito forte na saúde mental dessas crianças. A rotina delas foi totalmente desestruturada, elas tiveram aí que passar a conviver com situações inesperadas e esses recursos ainda não estão desenvolvidos nelas, né, essa capacidade de gerir todo esse estresse. Então, a gente diz que é uma população vulnerável e que precisa ter um olhar aí, tanto da saúde, né, dos profissionais de saúde, quanto dos familiares, em especial para que essas crianças possam recobrar o seu desenvolvimento e atuarem aí no futuro sem nenhum trauma, né, minimizando, a gente nunca pode dizer sem nenhum trauma, mas pelo menos minimizando tudo isso que aconteceu, né, um período muito denso para todos nós, em especial para elas. Algumas crianças acabaram desenvolvendo ansiedade, chegou ao pânico ou não? Essas doenças já acabam sendo mesmo próprias de adultos. Infelizmente, elas chegaram sim a desenvolver, né? Essas doenças não são exclusivas de nós adultos, né? É mais difícil que ocorra com as crianças, a gente tem aí algumas questões prementes antes, como a ansiedade da separação, que são uma dificuldade dessa criança de se separar aí dos genitores ou dos cuidadores. Porém, com essa situação da pandemia, e existiram aí vários casos de crianças que desenvolveram sim a síndrome do pânico, que é um transtorno de ansiedade, né? E dentre outros transtornos, porque elas passaram por esses momentos aí de muito estresse e não conseguiram fazer a gestão disso e muitas delas não tiveram esse apoio aí, né, não por uma incapacidade dos pais, nada disso, mas por situações até mesmo inconscientes aí, né, de que os próprios pais não estavam conseguindo gerir todo esse medo e as crianças absorveram isso, né. Então, infelizmente, os transtornos de ansiedade, a síndrome do pânico, como você citou, são doenças sim que podem ocorrer aí com as crianças, né? A gente pode explicar um pouco o que é a síndrome do pânico, para se tiver alguns pais que perceberem isso, né, para que eles fiquem atentos aos sinais, assim. A síndrome do pânico, ela se apresenta aí como fortes sentimentos de medo, né, de angústia, e existem alguns, como se fosse uma crise mesmo de um tempo,
E existem alguns sintomas que a criança passa a sentir, né? Ela pode sentir falta de ar, dificuldades de estar naquele espaço. É um medo tão intenso que a inabilita a ter condições de enfrentamento. Então, ela vai passar a ir desenvolver situações que a gente diz que ela vai ficar evitativa. Por exemplo, se isso aconteceu enquanto ela estava dentro de casa e enquanto estava chovendo, por exemplo, toda vez que chover, ela vai ter uma tendência a evitar essa chuva para que essa crise de pânico não venha a se repetir. Então, às vezes os pais podem confundir essas expressões de medo da síndrome de pânico com birras, né? E é primordial que a gente preste atenção a isso, porque são crises muito fortes e a criança chega mesmo a ter esses sintomas físicos, né? Então a gente tem que ter um cuidado e um afeto muito grande de não confundir isso com uma birra, porque aí isso pode desenvolver e desencadear aí situações mais frustrantes e mais inabilitantes ainda para essa criança. Doutora, as crianças estavam acostumadas, né, a acordar, ter ali a sua atividade ou já se arrumar para ir para a escola, né? E ter o contato com professores, os amiguinhos, e essa rotina foi completamente tirada deles, né? Houve então um isolamento social. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso, desse impacto também nessas relações, né? A gente falou dessa relação dentro de casa, com os pais, mas e o relacionamento com os colegas? Ir lá, conversar, brincar um pouco, e isso acabou se perdendo, né? Sim, um prejuízo muito grande para todas essas crianças e para os adolescentes, porque é justamente quando eles estão nesse período, né, de adaptação, de a primeira sociabilização, desse encontro, esse encontro com esses amigos, com essas outras crianças, né, é fundamental para que essa criança possa se desenvolver, porque é através desse contato que ela vai aprender a desenvolver recursos e a lidar aí com questões inerentes ao ser humano, né? Como, por exemplo, mediação de conflitos, ela aprender a esperar o tempo dela, né? Ela sai um pouco dessa questão egocêntrica que ela se encontra devido à idade dela, e ela tem que começar a se sociabilizar, a entender as regras. Então, imagina, esse período tão importante para esse desenvolvimento, né? Que vai habilitá-la aí a ser um adulto capaz de se autogerir, de ter empatia, isso foi retirado das crianças. E a gente sabe que a virtualização das relações, ela traz aí muitos prejuízos, né? Por um lado, foi o que propiciou aí, ainda bem que temos esse acesso, né? Porque pelo menos as crianças mantiveram algum nível de contato, mas a gente sabe que esse contato é falho, é parco e não sobrepõe assim ao desenvolvimento características essenciais que é preciso. Então, na medida do possível, com todas as questões de segurança, a gente tem indicado que essas crianças façam aí um retorno a algum tipo de contato, seja com um outro amigo que também esteja em quarentena, porque é muito importante que aos poucos essa sociabilização seja de alguma forma concedida para essa criança, claro que dentre todas as medidas de segurança, mas a gente sabe que existem essas questões mentais que precisam serem olhadas e efetivamente cuidadas. Então e o isolamento social, infelizmente, ele trouxe aí prejuízos muito grandes para todas essas crianças e adolescentes com relação a isso. Doutora, no início, então, da pandemia, todo mundo precisou se adaptar, né? Os pais ao ensino em casa, à distância, e as crianças também precisaram se adaptar a uma nova forma de aprender, né? Interagir com os professores e também com os colegas ali numa sala de aula virtual. Isso também, de uma certa maneira, trouxe para elas uma certa independência, responsabilidade, porque precisava ficar de olho nas datas para entrega de trabalhos. O que a senhora acha? Teve alguma coisa positiva nesse período e principalmente essa interação dos pais tentando ajudar?
Sim, sim, né? A gente diz que para todo sofrimento é possível haver aí sempre um grande aprendizado, né? Mediante uma crise, a gente pode desenvolver aí novas capacidades, habilidades e assimilá-las, né? E foi o que a gente viu que aconteceu com grande parte dessas crianças, né? As quais aí tiveram que tornar essa independência, essa autonomia, um processo aí constante, né, dentro delas, porque em alguns momentos eu tive muitas reflexões de pais, né, que depois se questionaram o quanto eles não estavam possibilitando essa autonomia para as crianças. E aí, diante da pandemia, ia ter que fazer toda essa conciliação com o trabalho em casa, esses pais foram forçados a começarem a fazer essa integração da autonomia, o que foi muito favorável para as crianças que tiveram à disposição aí esses pais ou outros cuidadores que promoveram esse bem-estar, essa segurança, para que elas conseguissem adquirir essa autonomia e essa capacidade criativa. Então, as crianças que tiveram esse suporte psíquico, emocional, né, elas conseguiram sim saltar, vamos dizer assim, ter esse acréscimo aí de algumas outras questões socioafetivas, né, muito importantes para o desenvolvimento delas, tais quais a empatia, essa autogestão, né, que a gente comentou, que é a autonomia, a própria cooperação, porque muitas delas tiveram que aprender aí a ajudar os pais nas questões das práticas, né, dentro de casa. O que é um ganho muito grande, porque algumas crianças estavam muito desconectadas da realidade, né? Às vezes indo para a escola e ficando somente com o caráter do conteúdo e da aprendizagem formal aí. Então elas tiveram a oportunidade de ter uma vivência que ampliasse dentro delas essas questões emocionais. O que a gente precisa salientar para que agora, ou quando for possível esse retorno, né, para que a gente não perca isso de vista, esse salto que conseguimos alcançar em alguns dos casos, né, que ele seja mantido e que tanto a escola quanto a família consigam fazer essa integração e possibilite essa nova maneira de ser aí para essa criança, né? Mais autônoma, mais independente, podendo aprender aí a se gerir e a entender também a necessidade de viver em sociedade, de ceder, de outras questões que são aí inerentes para o desenvolvimento humano, mas que devido à estrutura escolar antes oferecida, na maioria dos casos, né, estava um pouco engessada, vamos dizer assim. Agora, é preciso também que a gente diga que as crianças que não tiveram esse suporte, né, não conseguiram dar esse salto. Então, é preciso até que a gente verifique aí se as crianças com as quais a gente tem responsabilidade, se elas efetivamente fizeram essa passagem ou se elas ficaram aí ainda mais expostas a um desamparo, a um desacolhimento, né? Para que essas questões ainda possam ser reparadas enquanto há tempo hábil, né, na infância, para que não tenham-se prejuízos maiores aí ao longo da vida. As crianças, elas têm o medo do coronavírus, tanto as crianças quanto os adolescentes. Parece que eles lidam com as situações de maneira diferente do que os adultos, né? Principalmente no começo da pandemia, todos nós, não que todos, né, entramos em pânico, mas a gente tinha tantas reservas, tantos cuidados, né, questão da higiene e tantas mudanças que nós precisamos ter, e dá aquele medo, né, será que esse lugar está contaminado? Será que essa pessoa está contaminada? As crianças e adolescentes têm essa noção? Então, muitas delas, como foram submetidas aí a essa estrutura familiar que estava comprometida, né, que já vinha aí adquirindo um medo muito grande, elas acabaram assimilando esse medo dos pais, e isso foi potencializado. Então, muitas crianças, conforme a gente disse, acabaram desenvolvendo esses transtornos de ansiedade, muitas delas devido a essa situação mesmo da família, né, que mesmo que às vezes
vezes os pais achando que as crianças não estavam escutando, não estavam prestando atenção. A gente sabe que criança é muito intuitiva e que, devido à necessidade que ela tem de realizar o seu aprendizado, então ela está o tempo todo prestando atenção ao mundo ao seu redor. Quando às vezes você percebe uma criança brincando e pensa que ela está ali distraída, vivendo num mundo à parte, isso não está acontecendo. A maioria está sim olhando para aquele brinquedo, mas também está tentando captar tudo ao seu redor. Então muitas delas lidaram com esse medo nessa potência, porque receberam isso de alguma forma dos pais, mesmo que inconscientemente, né? Então algumas tiveram muitas questões, ainda tem, é preciso serem trabalhadas aí para que isso não gere prejuízos para elas. E outras, por aí também as crianças terem essa plasticidade neuronal, né, vamos dizer assim, o que as leva a ter uma capacidade de adaptação muito grande. Então, algumas conseguiram fazer desse momento aí um grande momento de aprendizado, né? Elas começaram a desenvolver a cooperação, elas se fortaleceram, muitas das crianças, elas mesmas, por iniciativa própria, né? Eu tive muitos pacientes que apresentaram isso, que construíam aí ludicamente uma capa de um super-herói, ou seja, estavam ativando esses recursos internos por elas mesmas para se defender, para defender a família. Então a gente percebe esses dois polos sempre caminhando aí com relação ao medo e como as crianças e os adolescentes passaram a lidar com eles. Então a gente pode pensar que algumas tiveram a repressão também desse medo, né? O que a gente sabe que tudo que é reprimido depois vem com mais força. Então a gente precisa prestar atenção. Às vezes a gente está achando que aquela criança passou por aquela situação muito bem, né? Que ainda não apresentou nenhum outro comportamento que pudesse declarar aí esse medo, quando na verdade houve uma grande repressão e é preciso fazer um trabalho para que ela consiga expressar esse medo, né? Algumas famílias não possibilitaram essa expressão desse medo, né? Muitas delas, por ser difícil lidar com esse medo, por não conseguirem por si mesmas, né, os adultos fazerem essa própria expressão do seu medo, elas acabam fazendo com que as crianças também lidem de forma a negar. Então, muitas delas, apesar dos pais acharem que estão bem, que não estão apresentando nenhum sintoma evidente, estão com já algumas alterações aí que, num olhar de um profissional, podem ser aí verificadas, né? Então, é preciso que a gente esteja atento se realmente essa criança passou por essa questão do medo sem vir a desenvolver nenhum prejuízo. Doutora, agora vamos falar sobre o novo normal, né? Como a gente pode ajudar as crianças a entender um pouco as novas rotinas, seja agora na volta às aulas, de forma presencial, ou até a retomada, né? Pelo menos de encontrar com alguns parentes, né? Algumas coisas, né? Reuniõezinhas pequenas, sem aglomeração, lógico, ainda não é o momento para isso. Sim. Mas como que a gente pode falar para eles que não vai ser igual, nada vai ser igual? Então, primeiro assim, a gente deve falar isso para nós adultos, né? A gente deve trabalhar aí as nossas incertezas, os nossos medos, tudo aquilo que ainda nos angustia, essa ansiedade que provavelmente deve estar permeando aí a todos nós, né? Porque a gente realmente está vivendo aí um momento muito caótico, onde a gente tenta entender tudo o que aconteceu, né, e tenta pensar que vamos voltar para a normalidade quando se for possível, mas na realidade a gente sabe que essa normalidade ela não mais será possível de ser encontrada, né? Não é possível a gente agora recomeçar de onde paramos, a gente vai ter que construir aí uma nova história. Então é preciso que primeiramente a gente esteja muito seguro, trabalhando as nossas emoções, para que a gente possa auxiliar as crianças, passar para elas essa segurança, essa noção de resiliência, de que é possível sim encontrar um novo caminho através da criatividade, através do esforço coletivo, da cooperação, né?
e que, enquanto humanidade, estaremos aí sempre diante de obstáculos, e a nossa função é sempre tentar aí nos desenvolver, nos aprimorar. Então, se a gente for com essa verdade emocional muito arraigada em nossos corações, com certeza a gente vai conseguir passar para essas crianças essa oportunidade de que elas enxerguem esse retorno à escola como uma nova possibilidade de construção de um novo eu, né? A gente vai precisar se despedir daquele eu que já se foi e começar a conhecer um novo eu, né? Quem será essa criança? Quem será esse professor? Como é que essa relação vai ser criada a partir de agora, né? É muito importante que as escolas também pensem nessa relação, nessa proximidade que houve com as famílias e possam manter essa proximidade tão sagrada, né, para o desenvolvimento humano e que a gente viu acontecer agora. Então, existem questões que a gente precisa valorizar e que a gente precisa passar para essas crianças como medidas que poderemos alcançar, né? Porque se passamos aí por toda essa pandemia, por todos esses meses, com certeza somos seres adaptativos, temos aí grande potencial de desenvolvimento. Então as crianças, elas possuem aí uma vontade, um desejo muito grande de aprender, e com certeza se elas forem aí muito bem conduzidas nesse processo, tanto pelos professores quanto pelos pais, o retorno a essa escola ou a vida familiar, né, mais ampla, vamos assim dizer, ele vai ocorrer de uma maneira genuína, com todos aí se esforçando para que as emoções possam ser trabalhadas. Então é muito importante nesse primeiro momento fazer esse acolhimento das emoções, ir sentindo e possibilitando para essa criança que ela possa expressar aí tudo que ela está sentindo, né? Todas as ansiedades que ela possui, como é que ela está vendo esse retorno. Então, os próprios familiares e a escola propiciarem agora esse local de acolhimento de tudo que ela viveu, né? Porque ela passou aí por momentos que, como a gente já disse anteriormente, por não possuir ainda essa habilidade de se conhecer e de poder expressar o que está sentindo, ela pode ter aí criado várias fantasias e desenvolvido muitas questões. Então, esse é o momento da gente reconhecer como ela está emocionalmente, fisicamente, mentalmente, acolhê-la e transformar tudo isso, né? Então é muito importante que a gente esteja atento a todos os sinais que elas forem emitindo. Vai ser um momento talvez aí desse retorno com as escolas para algumas crianças, em especial para as menores, né, que tiveram esse vínculo tão próximo com os pais, de repente elas vão fazer essa nova adaptação, né, vão ter que quebrar esse vínculo aí. Então é um momento da gente redobrar esse cuidado, fazer isso da maneira mais amorosa possível, respeitando essa integridade da criança e projetando aí para ela uma possibilidade de voltar a vivenciar esse mundo como sendo um local belo e seguro, né? Isso é o mais importante agora. Não seguro e controlado, como a gente sempre vinha passando para essas crianças, mas o seguro afetivamente, né? Poder dizer para ela, olha, a gente está passando sim por esse túnel escuro, mas se a gente der as mãos e passar juntos, com certeza isso vai trazer aí benefícios para todos nós. Então é nesse sentido de dizer plenamente para ela, talvez eu não possa controlar aquilo que acontece, mas eu posso estar aqui, me disponibilizar a te dar esse afeto, esse abraço que ainda não podemos dar aí fisicamente, mas como condutas de nós adultos, a gente tem que propiciar esse abraço simbólico para essa criança, né? Para que ela possa se reconectar aí com ela mesma e com as outras pessoas ao seu redor. E como que os pais devem agir com as novas recomendações, para não gerar pânico também nas crianças, né? Antes você se despedia dos filhos e falava, olha, presta atenção na aula, não conversa, se comporta. Agora fica com a máscara, toda hora passa o álcool em gel na mão, toma cuidado, não abraça, e aí?
Então, a gente tem que tomar agora um cuidado redobrado, né? Porque, como você disse aí, muito bem colocado, para a gente não trazer ainda mais esse sentimento de pânico para essas crianças. Então, a gente pode fazer isso de uma maneira lúdica, contando histórias para ela, né? Dependendo da idade, claro. Se as crianças já forem maiores, a gente vai falar numa linguagem mais clara, mas dizendo justamente isso para ela, que agora é a hora da gente se paramentar, né? E não a gente excessivamente se proteger, vamos dizer assim. Mas quando a gente cria essa consciência de autocuidado e de paramentação, dessa busca desses nossos recursos internos, quando eu posso possibilitar isso para a criança através da minha fala, que eu digo para ela, olha, a gente precisa se cuidar, a gente precisa colocar uma máscara, é diferente do dizer para ela, não tire a sua máscara porque é muito perigoso, você pode acontecer isso, você pode pegar o coronavírus. Então vai depender dessa nossa condução aí, da gente ensiná-las a desenvolver esse autocuidado, esse respeito consigo mesma, esse amor, né? Tanto com a gente, mostrando para ela que temos esse comprometimento com o outro, que as nossas ações podem afetar o outro. Então, se a gente faz isso de uma maneira clara, concisa, e para as crianças menores, aí, trazendo isso através de uma ludicidade, né, da contação de uma história, ou vivenciando isso, pode ser feito até um teatro da mãe, o pai, com a própria criança, para que isso se torne, nesse sentido, mais da contribuição do desenvolvimento das capacidades afetivas e não dessa preocupação excessiva e desse medo, né? É muito tênue essa linha, então a gente precisa primeiro fazer sempre esse trabalho conosco, verdadeiramente, para que a gente aí consiga fazer isso com os nossos filhos. Bom, a gente está chegando no finalzinho, então, do nosso programa, esse bate-papo que trouxe realmente muito conhecimento para quem está em casa, principalmente para os pais. Fica, então, a palavra final da senhora Ana Colette, que é psicóloga. As suas considerações finais. Sim, obrigada novamente aí, Priscila, pela oportunidade, por esse papo tão acolhedor, né, e tão importante nesse momento aí, para que a gente possa entrar nas nossas questões. Eu acho que nós, como pais e mães, eu acho que o principal dever nosso é olhar para nós mesmos, para a nossa história, ver quais são os pontos difíceis em nós e como é que a gente pode, ao cuidar desses pontos, estarmos cuidando diretamente dos nossos filhos, né? A pandemia trouxe para nós e ainda está trazendo muitos descobrimentos nessa área afetiva, relacional, que por aí décadas vinha sendo suprimida por uma questão de produção, de conteúdos, né? Então é muito importante que agora a gente permaneça nessa descoberta aí, né? Que a gente possa entrar profundamente nas emoções e fazer com que elas nos amparem, nos desenvolvam recursos internos para que a gente possa promover aí uma humanidade mais feliz consigo mesmo, né? Se conhecendo. Então, que a gente possa fazer desse período que foi aí de tanto sofrimento, infelizmente tivemos muitas perdas, né? E que todas essas perdas sejam de alguma forma aí vista por nós como esse possível aprendizado para que a gente alcance aí, enquanto humanidade, novos patamares mais afetivos e relacionalmente saudáveis. Então é isso que eu espero que a gente possa atingir aí, né, e transformar as nossas relações mais positivamente e fazer da vida dessas nossas crianças e desses nossos adolescentes uma vida mais harmoniosa, com mais saúde, né, em todos os aspectos aí que ela abrange. Obrigada, Ana Colette, que é psicóloga. E o programa Alesp Conecta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.